De vez em quando eu me pego tendo uma risada muito parecida com a risada de alguns amigos que convivem mais de perto com a gente. Às vezes eu me vejo pronunciando palavras que são muito parecidas com o jeito do meu pai, o jeito da minha mãe se comunicar. Porque no final das contas nós somos muito influenciados pelo nosso meio. A gente é mais influenciado do que a gente imagina. Às vezes a gente é mais influenciado do que a gente gostaria. E querendo ou não, tudo que a gente presenciou lá na nossa infância, a maneira como nosso pai conversava com a nossa mãe, a maneira como a nossa mãe conversava com o nosso pai, a maneira como eles resolviam seus conflitos, se era com muita agressividade, pouca agressividade, se eles eram realmente parceiros ou não, tudo isso está dentro do nosso banco de memórias e isso se traduz muitas vezes em crenças, em reatividades, em palavras e ações no presente que tem, na verdade, como referência esse passado. Então, o nosso relacionamento atual, ele não é apenas pautado por aquilo que a gente vive no cotidiano. Tem muita coisa do passado presente na nossa comunicação. Você já viveu experiências assim, meu amor? Já, onde um ex-namorado meu teve uma infância muito difícil, né? A mãe xingava, era costume xingar os filhos, xingar os pais. E aí, em determinado momento, ele começou a também me tratar ruim por causa disso. Começou a me xingar. Eu falei, opa, não é bem assim não. Só porque ele viveu isso, ele acha normal, pra mim não é normal. A minha casa não foi uma casa perfeita, mas teve amor, teve carinho, cuidado. Então, o que eu levo da minha infância para a minha vida é isso. Eu não levo desleixo, não levo desrespeito. Então, a gente tem que começar a identificar isso, porque senão você acaba aceitando um relacionamento ruim por não saber os seus limites. Sim. E aquela primeira experiência da infância, ela era o seu primeiro mundo, era o momento em que você estava descobrindo como são as coisas. E muitas vezes, da sua infância até o momento que você vai começar a ter os seus primeiros relacionamentos, o único casamento que você realmente convive e tem contato profundamente é o casamento do seu pai e da sua mãe. E aí é natural que quando você começa um relacionamento, a primeira coisa que você faz é reproduzir o que você viu no passado. Inconsciente, né? De forma inconsciente. Ou às vezes, quando foi muito traumático a experiência do pai com a mãe, você vive meio que na tentativa de contrariar aquilo que seu pai e sua mãe viveram, porque aquilo foi muito doloroso para você, você fala, meu Deus, eu quero ser de qualquer outro jeito, menos daquele jeito, porque aquilo te machucou. Então, quando a gente fala de comunicação construtiva, que é o que a gente está falando nessa série, Destruir ou Construir, 20 dias para mudar o tom da sua comunicação, nós estamos falando realmente desses padrões que a gente traz do passado e que você aplica no seu relacionamento sem você perceber muitas vezes. E eu mesmo, quando estava lendo o livro do Louis Hams, né, que é A Equação do Casamento, se você quiser ler também, o link está aqui na descrição, eu fiquei assim, maravilhado e ao mesmo tempo preocupado por perceber que tem muitas atitudes que ele cita aqui como comunicação destrutiva, que eu também acabo realizando elas, eu acabo me comunicando dessa maneira, prejudicando o nosso relacionamento. Então, o objetivo dessa série é, sobretudo, também lançar luz sobre essas coisas que estão prejudicando o seu relacionamento e às vezes você nem percebe, às vezes você fala, eu não sei por que a gente não desenvolve, por que nós giramos em torno dos mesmos problemas, por que a gente discute sobre os mesmos temas e a gente não tem uma evolução nessas questões, a gente não cresce, não amadurece, então tem a ver com isso. Então eu vou pedir para o meu amor ler aqui qual é a terceira forma de comunicação destrutiva e depois a gente vai conversar mais sobre isso. Deixa eu ver se eu consigo falar essa palavra. Patologizar o parceiro. Um bom modo de destruir as chances de vocês se entenderem é desqualificar a sanidade mental do parceiro. Você é louco, você precisa se tratar, você está na TPM. Pode ser um bom desabafo para sua indignação, mas não vai ajudá-lo. Quer ver um jeito de você detonar com o seu diálogo dentro de casa? É se você começar a atribuir ao seu parceiro algum tipo de doença, você é doido, você é louco, duvidar da sanidade mental dele, do tipo dizer para ele, olha, você está precisando de terapia,
ao invés de tratar da questão específica em si. O outro vai se ressentir com você, naturalmente, né? E o outro vai dizer, ué, mas por que então ele tá se relacionando com um doente? E vai ficar mais raivoso ainda, porque isso é um tipo de ataque muito mesquinho, é um tipo de situação que você pode até pensar nisso. Você pode às vezes falar, caramba, depois que meu amor parou de fazer terapia, alguns descontroles vieram à tona. E às vezes você pode até ter a opinião de que ela precisa, de repente, voltar ao tratamento. Mas aqui nós não estamos falando de uma conversa cordial, de uma análise ponderada, de uma pergunta que você faz pro outro dizendo, amor, o que você tá achando depois que você parou de fazer terapia? Você acha que melhorou? Você acha que tá bom do jeito que está? Não é uma conversa ponderada. Aqui nós estamos falando de uma atitude agressiva, acusatória, que serve para tentar magoar o outro, sabe? É aquela coisa de você falar, você é doido, você é maluco, não sei por que eu casei com você. É essa atitude descontrolada e que realmente você faz para que o outro se sinta mal em relação a você. Sim, e o outro começa a se fechar por causa disso. Ou ele se fecha ou ele ataca. São dois caminhos aí que não são legais. Como a gente está falando sobre comunicação, a comunicação sempre tem que evoluir. Não é porque vocês não conseguem conversar de uma certa maneira hoje que vocês lá na frente não vão conseguir se entenderem. Os dois têm que estar dispostos a sentar, verificar o que você pode melhorar, o que você pode mudar na sua comunicação e não atacar. A gente sempre fala, não ataque um ao outro, ataque o problema. Isso serve, na verdade, para comunicação em geral. Quer dizer, você, por exemplo, está dentro de uma empresa e o relacionamento com seus colegas não está legal. Como é que você vai chegar para o seu patrão? Você vai dizer, ó, isso aqui é uma bosta, é horrível, parece que eu tô no meio de um bando de gente mal intencionada, eu não aguento mais, é só loucura, é só doido na minha frente. É assim que você vai conversar com o seu patrão? Não. Por causa da necessidade de permanecer no trabalho, você vai ponderar, você vai tentar construir um outro tipo de comunicação. Você vai dizer, olha, eu me sinto mal por causa de determinadas situações que têm acontecido aqui. Eu reconheço que existem bons profissionais, mas nesse ou naquele contexto, esse tipo de situação me deixa mal durante o trabalho, piora a nossa relação. Você vai cuidar das palavras. Então essa coisa do cuidar com as palavras é uma das principais mensagens dessa série inteira. Porque a partir do momento que você se sentir livre o bastante para atacar o outro, e às vezes eu vou até te dizer uma coisa, não é que você se sente livre, é que você não consegue se controlar mesmo. Muitas vezes o que acontece é que você se tornou uma pessoa que tem dificuldade de lidar com os próprios sentimentos de rejeição, desconforto, com aquilo que te faz sofrer. E muitas vezes, desde a sua infância, você meio que se defende atacando. Olha, já que isso aqui está me fazendo mal, eu vou partir para as cabeças. Eu vou me defender atacando. E nessa hora de atacar, ao invés de você colocar remédio sobre a ferida, você acaba criando novos machucados. Porque quando você ataca o outro provavelmente, na hora da raiva, vai te atacar. E aí o ciclo de toxicidade, ele vai aumentando cada vez mais. Sabe aquela pessoa que fala com raiva, a outra vai lá e responde com raiva, a outra vai e fala mais alto, a outra lá vai e grita mais alto ainda. E não resolve o problema. Nunca resolve, pelo contrário, o buraco, o abismo entre vocês só se torna maior a cada dia. Tem gente que fala assim, eu gosto das malucas, eu gosto dos malucos, eu gosto que a gente briga mesmo, porque o sexo é melhor quando é de reconciliação. Gente, sexo é bom quando os dois estão bem. Quando os dois estão com raiva, é sexo com raiva, não dá certo. Tenha uma comunicação assertiva. Não é porque você tá com seu companheiro aí há muitos anos que você tem que ter falta de respeito com o outro. Pelo contrário, você tem que admirar, você tem que falar de uma forma mais carinhosa porque ele é o amor da sua vida. Parece que a gente se esquece muito rápido disso, né? Parece que a gente
se acha no direito de acabar com o outro, de humilhar o outro. E quanto melhor é a sua comunicação, mais ferramentas você tem para realizar isso, né? Sim. E aí vai virando a casa, vai virando um pé de guerra, vai virando um ringue verdadeiramente. E um dá um soco daqui, o outro dá um soco de lá. É um verdadeiro MMA. Só que o grande problema é que um casamento não se sustenta assim por muitos anos. Se vocês continuarem se ofendendo, daqui a pouco o sentimento que vai sobrar um pelo outro é só o sentimento de raiva. Porque de fato essas coisas vão matando o amor, sabe? E daí talvez você pergunte, mas então como é que eu resolvo isso? Eu já me vejo patologizando o meu parceiro, eu já me vejo agindo com descontrole na direção do outro. Bom, primeiro você vai precisar respirar, você vai precisar respirar fundo e não ceder à tentação de falar na hora da raiva. Às vezes vale a pena, viu? Você chegar pro outro e falar o seguinte, olha, se eu for falar o que eu tô pensando agora, eu não vou ser justo com você. Eu não vou falar segundo o meu controle, eu não vou falar segundo a ponderação necessária que esse momento requer. Então vamos fazer o seguinte, vou pensar melhor sobre esse assunto. Depois a gente conversa a respeito disso. Não precisa ser um depois, tipo depois de amanhã ou depois na semana que vem. De algumas horas. Mas pode ser depois de algumas horas. Tenta acalmar um pouco o coração, sabe? Para tentar tratar do problema com um mínimo de sanidade. Porque quanto mais descontrole você oferece ao outro, mais descontrole o outro se sente no direito de te oferecer. E aí não pode sair coisa boa daí. Nós estamos aqui ainda falando no nível do respeito. A gente ainda está falando no nível das palavras. Mas tem muitos casos de agressão física que começam assim, com esse tipo de ataque pessoal. Você é louco, você é louca, você na TPM parece o diabo, e por aí vai classificando o outro, e vai usando aquela comunicação destrutiva dos vídeos anteriores, né? A generalização, você sempre isso, você nunca aquilo, você só aquilo, e vai falando, vai atribuindo ao outro más intenções, você não gosta de me ver feliz. Então, às vezes, se torna o combo da destruição mesmo, né? É uma pessoa que junta todas essas coisas e despeja na direção do outro. Gente, não é brincadeira, muita morte acontece por causa dessa comunicação destrutiva. Então eu tenho certeza que o que nós estamos falando aqui é capaz de te salvar, de salvar sua própria vida, inclusive. É óbvio que o nosso objetivo principal é salvar o seu casamento, é salvar a sua relação, é que vocês consigam construir algo incrível, interessante. Mas, olha, isso aqui, levado às últimas consequências, pode salvar a sua própria pele, a sua vida. E pode salvar você de cometer um crime, porque na hora da raiva, você sabe disso. A gente não vê o que está pela frente, você fica cego de raiva. Então, quando o outro te provoca nesse nível, você provoca o outro nesse nível, você pode se tornar em alguém absolutamente descontrolado e você só voltar à sanidade depois que o mal maior já aconteceu. E aí já não adianta mais se arrepender do mal realizado, porque não tem como ressuscitar, não tem como, enfim, apagar aquela história horrível que você construiu com aquela atitude descontrolada. De vez em quando eu vejo aqueles vídeos, sabe, de pessoas que, porque se divorciaram, por exemplo, um vai lá e quebra o carro do outro, ou por causa de uma traição, a pessoa não consegue lidar com aquilo com sanidade. Ela quer pagar o mal com o mal, né? Sim, isso se chama inteligência emocional. Não é que a gente já nasceu com isso, a gente vai adquirindo conforme o tempo. E se você é uma pessoa muito explosiva, se você teve uma família que foi explosiva, assim, de falar na lata, comece a pensar antes de falar. Não saia falando sem pensar. Dê uns 5 segundos aí, ó. Não, calma, se eu falar isso, vai magoar, então calma, deixa eu respirar aqui um pouquinho. Sabe aquela música lá? Calma, deixa eu respirar um pouco. Então, você respira e aí você fala. Se você vê que você vai
falar alguma coisa impossível, você, ó, opa, já dá uma parada e aí depois vai falando. Porque isso aí é um exercício para você ter essa inteligência emocional. E isso é bom não só pro seu companheiro, mas também para pessoas ali de fora. Não é legal você brigar por tudo nessa vida. Você vai ficar estressado ou estressada aí por tudo. E você acaba tendo uma vida ruim, né? Uma vida estressante. Então, respira um pouquinho antes de falar. E eu sei que isso vai ser, no começo, vai ser muito difícil, porque quando a gente é uma pessoa explosiva, assim, já quer falar tudo que tem que falar, e aí depois a gente se arrepende. Quantas vezes você já se arrependeu de falar coisas que não era devida, né? Fala aí nos comentários. Vamos ver então o que o Luiz Hans fala no final aí desse terceiro tipo de comunicação destrutiva. Se você acha que tende a apontar os destemperos do seu parceiro, poderia dizer algo como: vejo que você está muito furioso comigo. Talvez consigamos conversar na hora que ambos estivermos mais calmos. Agora só vamos cada vez ficar mais aflitos e com mais raiva. É isso. Então é o conselho de tentar jogar isso um pouco mais para frente, para você tentar se acalmar. Essa série é constituída de 20 vídeos, 20 e-mails. Nós estamos na terceira reflexão. Então, se você quer acompanhar a série inteira, basta você clicar no primeiro link aqui da descrição, se cadastrar, é gratuito, você recebe todos os 20 e-mails no seu e-mail, um por dia, para você aprimorar a sua capacidade de se comunicar com o seu parceiro, com a sua parceira. E se você está aqui pela primeira vez, já se inscreva, que tem quase todo dia vídeo no canal aqui, e vai ser muito interessante, vai ser muito gratificante ter você aqui com a gente. E se você quiser conhecer todas as nossas soluções para relacionamentos, né, consultoria afetiva, a comunidade Amor em Construção, que é o ambiente que a gente criou para acolher pessoas, para ajudar pessoas nos seus relacionamentos, os links estão aqui na descrição, é só procurar ali nossas soluções para os relacionamentos. E vai aparecer mais um vídeo aqui. Continue com a gente. Aqui, você falou? Aqui. Não é pra cima, não. Vai aparecer um vídeo aqui e continue com a gente.